Todos, mais uma vez, uma alegria nos reencontrarmos, né? Esse que é o último culto do mês desse ano, né? Estamos encerrando essa jornada do ano de 2022. E desde já a gente deseja a todos, né, que possamos fazer o nosso melhor nesse restinho de ano, para que possamos iniciar 2023 com alegria, com disposição, gratos por tudo que nos acontece, tudo que nos dá a oportunidade de realizar, tá certo? Meu nome é José Henrique e vamos falar um pouquinho hoje sobre uma temática muito importante que a doutrina espírita nos traz assim de maneira muito enfática, que é o entendimento nosso como seres integrais, a compreensão do quanto a tríade corpo, perispírito e espírito é importante para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, físico. O nosso desenvolvimento, a nossa saúde está intimamente ligada e conectada a nós termos a compreensão desses três corpos, né, que nós temos enquanto encarnados: corpo, perispírito e espírito. Tá certo? Tá fazendo a gravação aqui? É ali. Tá certo. Foi solicitado. Entendi. Pela direção. Tá bom, então. Vai fazer assim, o pessoal de casa que está me ouvindo, tudo bem? É mais ou menos assim, né? Isso. Deixa o like, compartilha. Deixa o like, compartilha, tá certo. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Nós começamos aqui com um trecho. Na verdade, esse trecho está na introdução de um livro chamado O Homem Integral, psicografia do Divaldo Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, que vai nos já dar aí um entendimento, sobretudo embasado no que foi visto ali na leitura do Evangelho, quando ele fala da necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Nos diz assim: o Espiritismo, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista e imortalista, auxiliando-no na equação de seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então nós vemos aqui alguns pontos chaves, né? Espírito eterno, proposta de comportamento imortalista com base na reencarnação. São conceitos que nós temos que ter muito claros no nosso dia a dia, no nosso entendimento, porque é mais fácil de nós termos uma compreensão mais ampla das coisas, né? Porque a gente amplia o nosso entendimento. Quando nós temos claro que somos espíritos eternos, né, ou imortais, que estamos sujeitos à lei da reencarnação, isso facilita muito o nosso entendimento e, sobretudo, a compreensão das adversidades que existem nas nossas vidas, né? Nós enxergarmos que nós estamos hoje vivendo um pedaço da nossa imortalidade. Vivemos muito no passado e temos ainda muito a caminhar. Hoje é um pedaço. Tá certo? E aí, baseado nisso que nós falamos, né? Corpo, perispírito e espírito. E a gente pergunta, né? Qual deles a gente deve cuidar mais? Qual deles representa ou deve representar a nossa maior preocupação hoje? Sobretudo quando Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Jesus nos trouxe essa orientação, que Ele nos traz vida em abundância. Agora a pergunta é: essa vida em abundância, Jesus estava falando de quem? Do espírito, do perispírito ou do corpo? Dos três, não? Dos três? Sim. Com certeza dos três, tio. Eles estão interligados. Certeza dos três. O Evangelho nos orientou isso. Não temos que valorizar um e desvalorizar o outro. Pelo contrário, essa vida em abundância trazida por Jesus
refere-se à vida abundante nos nossos 3 aspectos como seres humanos. Se hoje estamos encarnados e temos um corpo físico, nós temos que ter vida abundante no corpo físico. Temos que ter vida abundante no nosso perispírito e, consequentemente, vida abundante no nosso espírito. Assim, nós temos que fortalecer em nós esse entendimento dessa vida abundante. O fato é que, via de regra, nós buscando, essa abundância em todos esses aspectos da nossa vida, a gente às vezes acaba nos retraindo ou nos minimizando em virtude dos tropeços que nós temos no caminho. Afinal, nós estamos encarnados aqui na Terra num mundo chamado de provas e expiações. O que caracteriza o mundo de provas e expiações? Passar por prova e expiação, O que significa isso? Desafios, problemas, dificuldades, enfim. Todos vamos enfrentar tristezas, é natural. Isso existe para nos fortalecer. E vivendo no mundo de provas e expiações, como espíritos imperfeitos que somos, é natural que a gente de vez em quando erre. É natural que de vez em quando a gente vai falhar. Mesmo que a gente busque fazer o nosso melhor. Porque somos imperfeitos. Por mais que a gente estude, por mais que a gente treine, uma hora ou outra a gente erra. Eu ouvi outro dia uma palestra, a pessoa falou assim: tem uma coisa que eu treino todos os dias, desde que eu me entendo por gente, ainda eu erro, que é caminhar. Todo mundo que caminha todo dia, não caminha? Desde pequenininho aprendeu a andar, todo dia você anda. Então todo dia você treina a andar. Mas de vez em quando, o que acontece com a gente? A gente tropeça. Mesmo treinando todo dia o caminhar, de vez em quando você ainda bate o pé, tropeça em algum lugar. Então, essa falha... Não dá um empurrão? Ou às vezes leva um empurrão, tia? Mas é natural. E aí, esse erro, dentro do contexto religioso, foi trazido para nós como sentido do pecado. O sentido do pecado. Então, eu estou aqui encarnado, cometo alguma falha, falo, nossa, isso foi um pecado, eu pequei. Antes da gente falar dessa fala de Jesus, o que é pecado? Qual é o entendimento que a gente tem que ter de pecado? O que significa isso? É uma falha muito grave que a gente realiza, O que significa pecar? Uma vez eu vendo o Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele, ele comentou o seguinte, eu achei bastante interessante esse entendimento que ele trouxe. Quando a gente peca, significa que a gente saiu do rumo. Quando a gente reencarna, nós temos um planejamento encarnatório. Temos lá um planejamento básico do que vai nos acontecer no nosso dia a dia. E aí nós temos um rumo a seguir, um trajeto. Quando eu erro, quando eu peco, é como se eu estivesse saindo desse planejamento, saindo dessa trajetória. Só que o interessante é que quando a gente começa a dar essa desviada, existe uma coisa que está gravada aqui na cabeça da gente chamada consciência, que nos orienta, fala assim, volta para o caminho, e a gente tenta endireitar de novo. Esse entendimento do pecado, desse erro, de que a gente só deu uma desviada, e que se a gente se atentar à nossa consciência, a gente entende que errou, e volta para o caminho correto, é um entendimento que nos consola. Nos consola. E o próprio Cristo demonstrou isso nessa passagem. Quando a gente lembra da prostituta que estava sendo apedrejada lá na rua, não é verdade? Todo mundo com as pedras nas mãos. Tem que matar, tem que apedrejar, porque ela foi pega em adultério. Chamaram Jesus e falou assim, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. O que você nos diz a esse respeito? Perguntou para Jesus, Jesus olhou para a mulher, olhou para ele e falou assim, tá bom. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Então, o primeiro ensinamento: todo mundo peca. Todo mundo. Se alguém acha que nunca cometeu um deslize aqui, é mentiroso, né, Dinho? Ou então é um espírito missionário. Eu acho que não tem ninguém nessa condição aqui de espírito missionário. Então Jesus falou: ó, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. E aí o que aconteceu na história? Todo mundo foi jogando as pedrinhas no chão e afastou. Só que depois tem um segundo ensinamento que Jesus dá para a mulher, que ele chega perto dela, né? E ele vai e pergunta para ela assim: cadê seus acusadores? Eles foram embora? Eles não te condenaram? E Jesus vira para ela e fala assim: eu também não te condeno. Vai e não volte a pecar. Ou seja, presta atenção na sua consciência, está saindo do prumo. Continua a sua vida e segue o rumo. Não volte a pecar. E o que aconteceu com ela? Virou depois, né? A gente percebe lá nos evangelhos que ela virou uma grande divulgadora do cristianismo nascente naquela época. Teve aquela compreensão naquele momento. Então essa construção, ela passa por isso, né? Para a gente buscar compreender, né, essas falhas, esses pecados que nós cometemos, e compreender, direcionar e voltar ao prumo, né, que a nossa consciência nos orienta. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec questiona: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Porque, via de regra, a gente aqui, como falamos, né, encarnados no mundo de provas e expiações, somos o tempo todo tentados, não é verdade? E ainda assim a gente quer melhorar nessa vida. E aí o Kardec questionou os espíritos: não tem um jeito, uma forma prática, um meio prático, para a gente resistir à atração do mal e melhorarmos nessa vida? O que os espíritos responderam, pessoal? Resposta simples, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E é nesse ponto que a gente volta lá no tema central da nossa conversa aqui hoje, que é o desenvolvimento do nosso ser integral. A gente só vai melhorar nessa vida, resistir à atração do mal, quando a gente conseguir nos conhecer. Nos conhecer enquanto espíritos imortais. Às vezes a gente tem dificuldade de nos conhecer só nessa vida. Vocês imaginem o tamanho da dificuldade que a gente tem no conhecimento de tudo que a gente já fez no passado. Então isso é uma construção. Ninguém aqui vai desencarnar, eu espero que daqui muitos anos, todos nós aqui, se conhecendo intimamente. Porque isso é uma construção. Por isso falou: ó, gente, já foi dito para vocês há séculos atrás. O entendimento e a importância da gente se autoconhecer é um entendimento que ronda a humanidade há milênios. É uma necessidade do ser humano que já é dita há milênios, muito antes de Jesus. Então é uma busca interior de entendimento daquilo que nós somos, para que a gente possa buscar essa melhora constante no nosso dia a dia. Certo? Isso então nos faz compreender e entender que nós necessitamos daquele termo, né, daquela coisa tão importante chamada de reforma íntima. O que é a reforma íntima? Processo contínuo de conhecimento da nossa intimidade espiritual, na busca da nossa renovação interior e conquista de virtudes. O que a gente pode pegar aqui de pontos importantes? Intimidade espiritual, renovação interior e conquista de virtudes.
Renovação interior para conquistarmos novas virtudes. Esse talvez seja um dos grandes objetivos nossos nessa encarnação. Conquista de virtudes. Se nós conseguirmos chegar no final da nossa encarnação e termos conquistado umas 2 ou 3 virtudes, já está bom. Já está de bom tamanho. Virtudes aquelas que você não tinha, é claro, né? E a reforma íntima vai nos trazer isso, porque quando a gente se permite olharmos para dentro de nós, identificarmos os defeitos que nós temos, os vícios que nós temos, isso é o primeiro passo na conquista da virtude, que eu só vou identificar que eu preciso de uma virtude quando eu mostro para mim mesmo que eu não a tenho. E um dos grandes problemas nossos é que nós somos tão orgulhosos, que a gente acha que a gente tem uma virtude que não tem. No nosso dia a dia, a gente fala assim, não, essa lição do Evangelho eu já li diversas vezes. Nessas perguntas do Livro dos Espíritos aí, já sei. Já li muito, eu sei muito. E aí a gente discursa, né? Fala sobre as coisas, mas não nos permitimos pegar esses ensinamentos e trazermos para nós. Olharmos para dentro de nós. Entendermos o que se passa dentro do nosso coração. Nesse mesmo capítulo que nós lemos do Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Jesus não espera de nós perfeição absoluta. Aliás, tem inclusive uma pergunta do Livro dos Espíritos que o Kardec questiona assim: é possível, numa única encarnação, alguém ser tão bom, fazer as coisas tão perfeitas, em uma encarnação virar um espírito perfeito? E os espíritos responderam que não tem jeito. Porque a gente ainda está tão no início da caminhada, e a perfeição absoluta está tão distante que a gente nem compreende o que é ter essa perfeição, não absoluta, né, mas essa perfeição de um espírito puro como Cristo a tinha. Por isso que eles falam que o verdadeiro espírita, né, que a gente pode até trocar por verdadeiro cristão, será reconhecido pela transformação moral e pelo esforço em domar as suas más inclinações, porque todo mundo tem má inclinação. Todo mundo. Todos nós temos. Agora, eu estou disposto a me esforçar a domar isso? Eu estou disposto a domar essas coisas que atrapalham o meu dia a dia? Eu estou disposto a pelo menos procurar enxergar isso dentro de mim, porque às vezes nem isso a gente não está, né? Às vezes no nosso dia a dia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente entra num automático, né? E a gente fala assim, não, tá bom, minha vida tá boa. Eu falo, e aí, fulano, como é que você está? Tá bom. Como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? Será que esse tá tudo certo é o que nós precisamos nessa encarnação? A gente vai, daqui a pouco, falar um pouco disso. Bem, para que a reforma íntima, né? Para que a gente precisa se esforçar para fazermos isso? Primeiro, vai nos dar a possibilidade de libertação das nossas imperfeições morais. Se eu me dou a oportunidade de olhar para dentro de mim, né, eu estou dando o primeiro passo para a libertação das imperfeições morais. Alcançar o nosso outro objetivo, né? Alcançar o nosso progresso, reduzindo orgulho, vaidade, egoísmo, aqueles vícios morais que todos nós carregamos dentro do nosso coração. Então, se eu não me der a oportunidade de olhar para dentro de mim, eu nem vou identificar que eu tenho essas coisas. E em que nível ela está? Aprimoramento do nosso espírito na conquista da paz e da felicidade. Pois a felicidade dos espíritos é sempre
proporcional à sua elevação. Quanto mais evoluído é o espírito, mais feliz ele vai ser. Quanto menos evoluído, menos feliz ele vai ser. Então, às vezes, aquela felicidade que às vezes a gente julga ter, ela está longe de ser uma felicidade plena. Isso é tão verdade que o Cristo falou um negócio assim, em determinado momento. Queríeis não ter outra alegria a não ser fazer feliz o próximo. A gente tem noção do que significa isso? De experimentar uma felicidade plena ao fazer o próximo feliz. Isso significa uma felicidade verdadeira. Quanto tempo da nossa vida a gente tem dedicado a fazer o outro feliz? Ou dedicado a trazer momentos felizes para o próximo? Porque é complicado a gente falar, ninguém faz o outro feliz, né? A felicidade ela é individual, eu que tenho que me sentir feliz. Mas a nossa convivência, nós somos capazes de auxiliar a alegria do próximo, né? Então, esse entendimento, né, de que essa felicidade ela vai sempre ser proporcional à elevação do espírito, ela é importante. Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Bem, é importante a gente ter em mente, né, e ter a compreensão de que essa reforma íntima ela tem que estar acompanhado de um negócio, né, de uma característica chamada autorresponsabilidade. O que significa dizer que uma pessoa é autorresponsável ou não é? Autorresponsabilidade, essa definição inclusive é dada por um escritor chamado Paulo Vieira. Ele diz que a autorresponsabilidade é a certeza que cada pessoa tem de que tudo que acontece na vida dela é responsabilidade dela. Tudo. E o Espiritismo mostra isso ainda muito mais claro. Porque às vezes a gente pode falar assim, não, mas está acontecendo isso comigo, não foi por nada que eu fiz nessa vida, então foi em outra. Mas esse autor não é espírita, ele afirma isso. Por mais que aconteça uma coisa fortuita na sua vida, você acha que foi um azar, não, você teve responsabilidade em algum momento. Ser autorresponsável é ter essa compreensão. Certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Quem aqui já reclamou pelos problemas que acontecem na sua vida por conta do Lula ou por conta do Bolsonaro? Todo mundo reclamou. Ah, porque o Bolsonaro vai fazer isso, agora o Lula entrou lá, agora porque o Lula vai fazer aquilo. A gente sempre põe a culpa dos nossos problemas fora da gente. Fora da gente. Quando o entendimento tem que ser qual? Independente da situação que me aparecer, o que eu posso fazer em virtude disso que está acontecendo comigo? Mas às vezes a gente, em virtude de nos eximirmos das nossas responsabilidades, a gente cria situações fora de nós para justificar aquilo que eu sei que eu tenho que mudar, né? Imagine o quanto isso é complicado. Não ser autorresponsável é tirar de si a responsabilidade por seus erros e fracassos e colocar nos outros. Quantas vezes a gente se pega fazendo isso, né? Com certeza alguém já conversou com alguém que foi demitido de alguma empresa. Via de regra, a pessoa demitida nunca tem culpa. É ou não é verdade? A culpa é do patrão, a culpa é da empresa, a culpa é do... Eu tenho um conhecido na polícia, eu sou policial. Ele entrou depois de mim, concurso depois de mim, ele deve ter uns 10, 12 anos de carreira. Ele já deve ter mudado umas 8 vezes de local de trabalho. E toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim para mim, não,
Sai lá daquela delegacia. Mas por que não? O chefe lá era enjoado demais. E a outra que você estava? Não, os colegas eram enjoados demais. Não, e na outra? Não, era muito longe da minha casa. Sempre ele saiu por conta do outro. Em nenhum momento ele fala, não, realmente eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu agi assim. Ou seja, nunca foi autorresponsável com as coisas que acontecem com você. Sempre se julga autossuficiente. Sempre se julga autossuficiente. A culpa não é minha. Não, a culpa é do fulano, que não me entende. Né? A gente tem maneira de falar assim, o fulano não me entende. Né? A sua melhor versão só vai surgir quando você errar e não justificar e nem se fazer de vítima. Quer que a sua melhor versão comece a aparecer? Quando você cometer um erro, o que você faz? Não tenta se justificar e nem se fazer de vítima. É internalizar, errei. Autorresponsabilidade. Sair do prumo. O que eu tenho que fazer para voltar para o prumo? Aí esse mesmo autor, Paulo Vieira, ele traz, num livro chamado Poder da Ação, as chamadas 6 leis da autorresponsabilidade. Quais são elas? A primeira, se for criticar as pessoas, cale-se. A crítica não ajuda em nada. Se for para criticar, melhor ficar calado. Depois, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. E quando a gente vem, reclamando das circunstâncias da vida, esse presidente não funciona, esse governador, esse prefeito, meu chefe, a minha esposa, o meu filho. Se for para reclamar, dê sugestão. Depois, se for buscar culpados, busque a solução. Quarta lei da autorresponsabilidade. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. É o exercício de que eu sou capaz, eu tenho condições. A quinta, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Aprenda com seus erros. Os erros existem para isso. E por fim, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Ninguém merece ser julgado. O próprio Cristo não julgou. Ele foi perguntado, não foi lá na mulher adulta? O que você vai fazer? Ela foi pegando, a lei fala, ela tem que ser apedrejada. Jesus não julga. Agora falou para ela, levanta e não erra mais. Então, julgar pessoas não nos cabe. Essas as 6 leis da chamada autorresponsabilidade. Quem aqui se acha autorresponsável? Levanta a mão. Depois de ouvir tudo isso. Depois de ouvir tudo isso. Quem que eu parece você? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Só um dedinho, só. Um dedinho. Só um dedinho. Olha só, então como nós já comentamos, para a gente começar todo esse processo, primeira coisa, a gente deve buscar o nosso conhecimento e fazer algumas perguntinhas. Minhas atitudes são positivas no meu dia a dia? Eu tenho atitudes positivas, altivas, que trazem coisas benéficas para mim e para o próximo? As minhas atitudes causam prejuízo a mim ou a outra pessoa? Faço bem a alguém? Isso aqui, pessoal, é de maneira constante. Quando eu acordo tendo pensamentos positivos? Ou eu já acordo reclamando porque o despertador me acordou? E aí como é que é meu dia em sequência? Eu acordo feliz? Eu faço uma oração antes de começar o meu dia?
Eu cumprimento os meus familiares com entusiasmo? Eu saio para o meu trabalho no trânsito, eu sou uma pessoa educada no trânsito, eu estou emitindo atitudes positivas onde quer que eu esteja, quando eu chego no meu trabalho? Ou não, eu estou causando prejuízo? Eu reclamo do despertador, eu acordo atrasado, eu mal cumprimento os filhos e a esposa, aí quando eu saio atrasado, eu saio louco no trânsito, buzinando para todo mundo. Quais têm sido as minhas atitudes, né? Faço bem a alguém? Eu tenho feito bem às pessoas? Eu tenho sido uma pessoa altruísta, uma pessoa bondosa? Eu tenho praticado a caridade no meu dia a dia? Então são questionamentos que a gente tem que se fazer, porque a partir daí a gente começa a se conhecer. A gente começa a se conhecer e a gente começa a se reformar. Tá certo? Para não ficar muito teórico, eu proponho a gente fazer uma atividade. Pode ser? Vocês concordam? A atividade, ela chama Mapa de Autoavaliação Sistêmica. O que é isso? Nós vimos aqui até agora que nós precisamos ter um entendimento integral, sistêmico do nosso ser físico e espiritual. E quando Jesus disse, tenham vida e vida em abundância, ele quis dizer que a gente tem que ter abundância em todos esses aspectos da nossa vida. Aspecto espiritual, relacionamento com os parentes, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, convívio social, saúde, servir ao próximo, intelectual, financeiro, profissional e emocional. 11 aspectos. A vida abundante que Jesus nos orienta é que nessa roda, aqui ó, só para entender, né? Isso aqui é como se fosse uma escala, de 0 a 10, está o 5 aqui no meio, né? De 0 a 10. O ideal é que nós estejamos em 10, em todos esses aspectos da nossa vida. Todos esses aspectos da nossa vida. É a nossa busca. Vamos estar? Provavelmente não. O que nós vamos fazer agora então? Eu vou passar para vocês esse mapinha, tá? E uma caneta e um lápis. E nós vamos fazer um exercício agora aqui, de autoconhecimento, de reforma íntima, e vamos fazer o preenchimento desse mapa. Tá certo? Só que nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou passar e vocês não vão sair preenchendo não. Nós vamos se preenchendo um a um juntos. Tá certo? Então eu vou passar aqui para vocês. Ajudem eu bem. Vai passando. E aí a gente preenche para a gente entender o quanto nós estamos nos conhecendo e o quanto nós estamos precisando melhorar a nossa condição enquanto seres integrais, enquanto pessoas que analisam a nossa vida de maneira sistêmica. Certo? Não vamos marcar nada ainda não. Todo mundo pegou aí? Pegou um lápis? Bem, vamos lá. Como que nós vamos fazer? Tem um 5 aí no meio que significa o meio termo, tá? Então, para cada um desses aspectos nós vamos marcar. Vamos começar por esse aqui, o espiritual. O que é que significa e qual que é o entendimento que nós temos que ter desse aspecto espiritual para a gente marcar? Esse campo espiritual representa a nossa religiosidade.
Se a gente pegar, e aqui a gente pode até sair do âmbito religioso um pouco, os grandes estudiosos que hoje fazem estudos de neurociência, da importância da gente desenvolver qualidades emocionais, sobretudo qualidades morais, eles demonstram que pessoas que seguem uma religião, via de regra, estatisticamente, são pessoas mais bem-sucedidas. O hábito de nós termos em nós religiosidade fortalece em nós todos os outros aspectos. Então vocês vão marcar aí como que está o seu aspecto religioso no dia de hoje, espiritual. Eu tenho realmente frequentado uma igreja, uma casa espírita, tenho participado das ações que esse núcleo religioso oferece. Na minha casa, eu tenho levado hábitos de religiosidade, os ensinamentos de Jesus, se eu sou cristão, ou os ensinamentos daquele entendimento religioso que eu sigo, né? Qual o nível que tem sido isso? O meu nível espiritual, o meu nível de me entregar ao espiritual, ao religioso, né? De 0 a 10. Tenta marcar aí. Aí marca uma bolinha, tá? Se você até quiser escrever um número, por exemplo, aqui antes do 5, né, seria assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então você, por exemplo, se é 8, você marca 8 e faz a bolinha. Eu marquei de lá pra cá. Hã? De lá pra cá, eu botei de lá pra cá, como se o 10... Não, tem que ser o contrário. Aqui é 0, tá? O centro é 0. O 10 é aqui, é na borda do círculo. Vamos pro próximo? Parentes. Qual que é a relação que nós vamos pegar com os parentes? Que a gente vai tentar ampliar o máximo possível, tá? O seu relacionamento com os seus familiares. Eu sou aquela pessoa que quanto mais longe dos meus familiares, melhor? Ou eu gosto de estar vinculado aos meus familiares? Essas pessoas mais próximas a mim, como têm sido as relações com os meus parentes? Eu tenho construído relações saudáveis, né? Eu tenho me esforçado por estar juntos, por visitar parentes. Quem que tem costume de visitar os parentes? De maneira frequente. Então é nesse sentido, tá? Quanto do meu tempo eu tenho dedicado aos meus parentes, aos meus familiares, em visitas, em conversas, né? É isso. Mas a questão de parentes, por exemplo, vamos falar assim, por exemplo, aqueles parentes diretos, que são os irmãos do meu pai, da minha mãe, né? Mas também tem aqueles parentes que estão um pouquinho mais longe, mas que a gente também consegue, como no meu caso, por exemplo, José Valeiro, é tio do meu pai, mas tem aquela consideração. Mas de compensação, tem uns tios do meu pai ou da minha mãe, que não é tão próximo, aí nesse ponto eu estou me perdida. Por isso que é você que tem que avaliar. Você acha que você está falhando nisso? Você acha que você deveria estender mais para esses parentes mais distantes? Ou você entende que não? O nível que eu estou está 10. É você que tem que decidir. Você que tem que decidir. Vamos para o próximo. Conjugal. Próximo é o conjugal. Ih, já teve um vixe aí. E é da sua mulher. E é da sua mulher. Foi? Ô meu bem. Foi eu O que isso quer dizer, pessoal? O que a gente vai avaliar? Seu relacionamento conjugal. Ao longo dos anos, você sente, por exemplo, quem é casado há mais tempo, né? Ao longo dos anos, tem tido um esfriamento muito grande, né? O casal tem prazer quando eles ficam sozinhos ou não? A alegria do casal é estar sempre junto dos filhos. Ou o casal se sente feliz estando só os dois em determinados momentos, né?
Como que anda, né, essa busca, esse entendimento entre os dois, só os dois? Fazendo uma análise do que era há 10, 15 anos atrás, para os que são casados há mais tempo, como que está hoje? Está mais ruim? Está melhor? Está pior? Né? É essa análise. Piorou muito? Não piorou? Enfim, faz um... Aí como eu sou divorciada, é zero. Não, faz uma análise do tempo que você teve casado. Pois é, por favor. Tudo bem, que seja. Pronto? Faz, vocês estão em relação, ué. Pronto, põe 10, ué. É o que você está vivendo hoje, o que você está sentindo hoje. Próximo, vamos para os filhos agora. Como está a sua relação com seus filhos? Distante, próximo. Como você tem agido no dia a dia com seus filhos? Seus filhos têm sentido que você se preocupa com eles? Os seus filhos têm sentido que você, às vezes, apesar de morar longe, né, os filhos que não moram juntos, ou aqueles que moram, que você é um pai, uma mãe verdadeiramente presente, né, que faz questão de estar juntos? Pensa aí e faz essa escala. O próximo, social. Convívio social. Tem gente que fala assim, eu sou antissocial. E bate no peito e fala, né? Não, eu sou antissocial. Como se fosse uma virtude ser antissocial. Como que anda o seu contato com as pessoas? As pessoas gostam de ficar perto de você? A gente sente isso, não sente? As pessoas gostam, você é uma pessoa agradável. Você é uma pessoa que as outras pessoas gostam de te ouvir, de bater um papo, de conversar. E você gosta de estar junto dos outros? Ou você prefere, não, quanto mais sozinho, melhor? Nesse aspecto social. É para me colocar na atual conjuntura. Ah, é? Saúde. Vamos para a próxima. Saúde. Olha para o seu corpo aí. Olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo. Qual o nível da sua satisfação com o seu corpo? Não, Zé. É o primeiro passo. Gente, O lanche vai sobrar. o lanche vai sobrar hoje, né? Todo mundo vai ser definido aqui, ó. Eu cheguei, final de ano, tô chegando na tarde. Gente, vamos lá. Qual o seu nível de satisfação com o seu corpo? Primeiro aspecto de saúde. Estou com um corpo legal? Não, é isso mesmo que eu quero. Não, eu queria estar mais forte, queria estar mais magro, né? Como é que tá? E tem tomado cuidado, tem procurado médico, tenho feito os exames de maneira regular, tenho realmente cuidado. Não, estou ótimo, estou bem, estou ótimo, tá tudo certo, né? No que diz respeito à saúde, marquem aí. Próximo, servir. Servir. Quanto do seu tempo você tem dedicado para servir o próximo? Quanto do seu tempo você tem dedicado para servir o próximo? Seja com uma boa ação, seja com uma cesta de alimentos, seja, enfim, conversando com alguém que está precisando, você indo atrás de algum infortúnio, enfim. Quanto você tem tirado de si para servir o próximo? Certo? É claro que se a gente
Lembra quando a gente falou do espiritual, do religioso? Quando a gente está vinculado a isso aqui, ó, a gente tem ferramentas, né? Por exemplo, quem está lá dentro do Segal, por exemplo, a gente tem ferramentas para exercer isso aqui a todo tempo, não é verdade? Tá vendo que uma coisa está conectada com a outra? Então escreve aí, seu nível de servir, que nível que está? Próximo, intelectual. Intelectual. Tem quanto tempo que você, talvez, não se dedique a aprender coisas novas? A aprender uma coisa que você não sabe. Ou quando você se formou, fez uma pós-graduação, começou a trabalhar e trabalha na mesma coisa, trabalha e não desenvolve algo novo para o seu intelectual aumentar. Mas pode ser tipo assim, na minha área mesmo. Claro, porque claro. Porque não é algo novo, é aquele negócio só. Não, em qualquer área, eu entendo, sabe, gente, que não se esgota nunca. Em qualquer área você pode ir. Eu nunca sabe tudo. Porque assim, na minha área eu estudo, mas Ótimo, é isso aí. Você acha que poderia mais? Se não, é 10. Então, é nesse sentido. Nesse sentido. Podemos ir? Financeiro. Qual que é a análise? Onde você recebe o seu pagamento? Ele é suficiente para pagar as contas, você tem um pouco para servir e você tem um pouco para multiplicar? Ou seja, o tanto que você ganha, desse tanto que você ganha, você paga as suas contas, serve o próximo um pouco com esse dinheiro de alguma forma e sobra um tanto que você guarda. Se tiver desse jeito, você está próximo do 10. Agora, depende, né, dos seus planos. Não, eu preciso guardar 40% do meu salário. O meu objetivo é todo mês guardar 40% do que eu ganho. Mas eu estou guardando só 10. Então você não está no 10 ainda não. Tá? Ou não, o que eu ganho é só para pagar a conta e não sobra nada. Tá? Aí você está mais perto do zero. Então é nesse aspecto. Tá? Próximo aspecto, profissional. Dentro da sua profissão, daquela atividade que você exerce profissionalmente, você se considera um profissional bom, de qualidade, mas que chegou no seu limite? Ou você é aquele profissional que sempre está buscando algo mais, né? Sempre está querendo crescer um pouco mais na carreira, você acha que ainda pode desenvolver mais? Ou não, estou numa profissão que não é a que eu gosto, e se não é a que você gosta, você está procurando outras coisas, enfim. Como que está esse aspecto profissional? Ou você está estacionado, deixando a vida te levar. Não vou para a minha profissão só para me ganhar dinheiro. O meu trabalho, minha profissão é só para mim ter dinheiro no final do mês. Né? Se você está numa profissão que você gosta, que você trabalha com dedicação, com amor e que você está sempre buscando melhor, você está próximo do 10. Tá? Tenta fazer essa análise. O que está deixando sua vida de levar é o quê? Eu vou. O desempregado está onde? Não, então pensa na época que você estava empregada. E o valor É melhor pensar no desempregado. Pensa na época que você trabalhou. É melhor que agora. É, né? E o último, emocional. Emocional. Esse aqui, ele tem uma importância muito grande dentre todos os outros. Particularmente, se eu fosse escolher dois como os mais importantes, seria emocional e espiritual. Quando a gente fala de aspecto emocional, nós estamos falando de algo que todo mundo tem. Emoções todos nós temos. Todos nós exprimimos emoções. Nós falamos por emoções, nós nos expressamos por emoções. As emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia porque nós somos seres humanos, somos seres emocionais. Esse aspecto
é como a gente consegue dosar as nossas emoções. Isso chama inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É eu saber a emoção certa, no momento certo, com a intensidade certa. Se eu estou conseguindo fazer isso, aconteceu uma coisa. Eu sei qual emoção que age. Age uma emoção. Beleza. E qual a intensidade que essa emoção está agindo? Está sendo desproporcional? Ou não? Porque o que os estudiosos dizem é que apesar do nosso cérebro ser cognitivo e emocional, por mais que a gente ache que a gente tome decisões na nossa vida baseado só no nosso cognitivo, no nosso intelectual, a decisão, a tomada da decisão, quem toma é o emocional. É sempre a emoção que age, que faz com que a gente age, que faz com que a gente age. Seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Às vezes acontece uma coisa, eu fico pensando racionalmente, não sei, pensa, calcula, mas na hora que eu resolvo, o que dá aquele gatilho é a emoção. Então esse controle, essa inteligência emocional, eu estou sabendo, ou quando me acontece uma coisa eu explodo, Acontece um contratempo comigo, eu choro, eu desespero, eu brigo, ou não, eu consigo me controlar, eu sei dosar, não sendo frio, muito menos indiferente, porque às vezes tem gente que pensa, não, eu sou gelado, Eu sou gelado. Nada me abala. O emocional não me atinge. Mas na verdade isso não é emocional, isso é indiferença. E a indiferença é o oposto do amor. A gente acha que o oposto do amor é o ódio, Mas não é. Se eu não amo, o oposto de não amar é ser indiferente. Não, para mim não faz. Ver uma pessoa sofrendo na rua, não, sou gelado, Não tem emoções sobre isso. Na verdade, isso é indiferença. Então, nesse aspecto, como que está a minha inteligência emocional? Em virtude das coisas que me acontecem no dia a dia. 5, 7, 8, 2. Vamos tentar marcar. Beleza? Bem, agora o que nós vamos fazer? Se alguém tiver colocado 10 em todos, o círculo já está formado. Não é verdade? Então o que você vai fazer? Você vai começar aqui no espiritual e vai fazendo assim, entendeu? Vai riscando todos os pontos onde você foi e tenta fazer e ver como que vai ficar. Vai ficar um círculo, vai ficar uma figura meio... Liga os pontos que você marcou. Nem tem, cara. Olha só, dá uma olhadinha agora para isso que foi formado. Vamos pegar uma situação ideal, Quando nós estivermos em todos esses aspectos no nível 10. No nível 10. Vamos imaginar que essa aqui é a nossa roda da vida. Se está no nível 10, essa roda gira tranquilamente, chega longe, não é verdade? Imagina um pneu de um caminhão, que é dessa altura. Se eu sair rolando ele aqui, eu dou uma forcinha nele, ele vai girando tranquilamente, chega lá daquele outro lado. Agora, se ele tem entradas, se eu giro ele aqui, ele vai cair na entrada e provavelmente ele vai cair. Então é nesse aspecto que a gente tem que buscar alinhar. Isso quer dizer, Zé Henrique, então, que se eu tiver tudo no 5 tá ok,
Depende. Imagina que o 10 é uma roda de caminhão, né? Um pneu de caminhão. Se eu rodo ele aqui, ele dá poucas voltas até chegar lá. Se é um pneu menor, o 5, ele vai ter que girar muito mais para poder chegar lá. E o equilíbrio dele também é menor. Então, o que é o ideal? Nós estarmos aqui. Agora, qual a avaliação que você tem que fazer? Está muito desigual? Então, quando a nossa roda da vida estiver girando, a gente vai estar desequilibrado o tempo todo. E o autoconhecimento nos auxilia a puxar esses daiolos aqui, ó, para que a gente tenha uma vida equilibrada. Talvez a gente não consiga chegar tudo no 10. Mas se a gente tiver tudo no 5, tudo no 6, né? A nossa vida vai girar melhor. É aquela história. Às vezes eu estou com o meu financeiro 10, mas a minha relação com a minha esposa está 2. Está desequilibrado. Às vezes o meu espiritual está 10, mas a relação com os meus filhos está 1. Essa roda não vai girar legal. Então esse equilíbrio desses pontos é que vai fazer que a nossa vida gire de maneira equilibrada. Equilibrada. Alguém quer comentar sobre o que fez aí? Minha roda não dá nem uma volta. Nem uma volta? Assim, essa forma eu nunca tinha visto. Então, assim, Não vai rodar. Olha só, feito isso, o que a gente precisa fazer? Identificamos alguns problemas, identificamos? Então vamos lá. Estabelecer metas a serem alcançadas. Identifiquei que eu tenho um problema numa área. E agora, o que eu tenho que fazer para chegar e aumentar aquele nível? Eu tenho que estabelecer meta própria. Eu tenho que estabelecer minhas metas. Enfrentar inicialmente os vícios mais comuns, que aí eu identifico o que está fazendo esse nível meu ficar tão baixo. Identifico, estabeleço essas metas, Persistir incentivado pelos primeiros progressos, comemorar, isso é importante. Isso é importante demais. Às vezes você colocou uma meta em determinado aspecto e você percebeu que você melhorou. Ou alguém chegou em você e falou, nossa Aline, mas você mudou, sabe? Se há um ano atrás você era uma pessoa assim, mas nossa, você tá melhor. Como é bacana a gente ouvir isso, não é? Em qualquer aspecto da nossa vida. E valorizar isso. Mas não, então realmente eu estou conseguindo. Aí vem também a nossa dificuldade de falar isso para os outros. E existe uma coisa, a gente não sabe elogiar. E às vezes a gente fica com medo de elogiar, porque a gente fala, sei lá o que a pessoa vai pensar de mim, né? Vai falar que é falso, vai achar. A gente acha 1000 motivos. Porém, quando o elogio ele é sincero e ele parte de uma maneira que a pessoa compreende que aquilo não tem segundas intenções, ele faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Então é muito importante. Fazer uso da oração com propósito de vigilância. Nós não somos ninguém sem Deus, nós não somos ninguém sem as orientações de Jesus. Se a gente achar que é autossuficiente, a gente vai cair do cavalo. Então, pedir o amparo, o auxílio é fundamental. Às vezes a gente acha, que é difícil, é complicado, mas se nós tivermos força de vontade, a gente é capaz de realizar muita coisa. E existem estudos, e a gente ouve falar isso direto, que se a gente começa a exercitar dentro de nós frases de impacto, elas são capazes de nos transformar. Porque o cérebro da gente, vocês já ouviram falar aquele negócio que o cérebro,
não consegue distinguir realidade de não realidade? Ele não distingue o que é real e o que não é real. Por isso que às vezes a gente cria a nossa própria realidade. Muitas vezes a gente cria a nossa própria realidade. Então, se eu sou uma pessoa que repito diariamente frases como essa, o meu cérebro começa a condicionar o meu corpo físico a isso. Eu vou sendo condicionado. Força de vontade. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, pergunta 919, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que os Espíritos responderam, gente? Só pelos nossos esforços a gente sempre vai conseguir vencer as nossas más inclinações? É o que eles falaram. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforço? Sabe por quê que eles falaram isso aqui? Porque a gente realmente não quer mudar. A gente não se esforça. A gente vê aí, nossa, eu estou com um problema sério com os meus parentes, tem 1 ano que eu não visito meus parentes. Fala assim, mas parente mora longe, né? Domingo eu prefiro ficar em casa descansando. A gente não se esforça porque a gente entra na chamada zona de conforto. Eles não vêm na minha casa também. Hã? Eles não vêm na minha casa também. Não vem na sua casa? Pois é. A gente sempre tem uma desculpa, né? A gente identifica que tem alguma coisa para melhorar, mas a zona de conforto, ela é terrível na vida da gente. Se tem uma coisa prejudicial na vida do ser humano, chama-se zona de conforto. Na psicologia, a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É ótimo. Tá quentinho. Tá quentinho, não tem risco. Tá ótimo. Nessa condição, a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado, e com uma sensação de segurança. Olha que maravilha! É o que a gente falou no início. E aí, fulano, como é que você está? Está ótimo. Está tudo bem. Todo mundo com saúde. Está tudo como Deus manda. Não é assim que a gente fala? Tudo como Deus manda. Tirando a autorresponsabilidade. Não, se para Deus está bom, né? Está ótimo. Zona de conforto é uma sensação gostosa e mortal. Gostosa e mortal. É nela que residem nossos vícios emocionais, distrações e mentiras. E vocês sabem por que a gente não sai da zona de conforto? Porque a gente sempre tem uma desculpa para não sair dela. Sempre tem. Sempre tem. Eu falei da brincadeira de olhar para o corpo, né? Eu vou falar o que aconteceu comigo essa semana. Zona de conforto. Eu não sou satisfeito com o meu corpo. Eu queria ser mais forte, né? Aí eu vou para a academia. Eu vou 3 vezes por semana na academia. Quando foi o último dia que eu fui para a academia, que eu treinei, eu saí de lá exausto, extremamente cansado. Eu estou com um problema digestivo e um dia antes eu não consegui me alimentar bem. Não me alimentei bem. Ou acho que não me alimentei o suficiente para fazer uma carga de atividade física. E realmente eu senti um desgaste muito grande. Aí o que eu pensei comigo? Bom, enquanto eu não resolver o meu problema digestivo, eu não vou voltar para a academia. Né? Zona de conforto. Achei uma desculpa para não ir mais para a academia. Meu estômago não está legal, então não vou para a academia. Inventei uma desculpinha, uma historinha, para não fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. E quantas historinhas nós temos contado para nós mesmos?
para não sair da zona de conforto. Ou então eu coloco a culpa no outro. Nossa, eu ganho pouco, eu precisava ganhar mais, meu financeiro não está legal, meu salário mal está dando para pagar as minhas contas. Mas a culpa é do meu chefe que não me dá aumento. A culpa era do Bolsonaro. Ou a culpa agora é do Lula. Ou a culpa é porque o desemprego está muito grande. Eu não me procuro soluções para resolver esse problema que é meu. Se eu estou ganhando pouco, o problema é meu. Eu que tenho que fazer alguma coisa para ganhar mais. Eu não tenho que esperar o outro. Não, vem cá, fulano, vou te dar um aumento. Fica na zona de conforto. Por quê? Não, está constante. Ou então a gente acostuma, né? A gente acostuma. Não, sou funcionário público, nunca vou ficar rico, né? Vou acostumar com essa vida desse jeito, porque é isso mesmo. E aí fica aqui, ó, às vezes lá naquela rodinha, fica tudo no 2. Tudo no 2. Não, tá ótimo, no 2 tá ótimo, né? Minha relação com a minha esposa ok, relação com meus filhos ok, no 2. Aí fica aquela rodinha assim, rodando, numa velocidade grande, constante, mas que eu não desenvolvo. Zona de conforto. Zona de conforto. Porque nós não queremos fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, porque a gente inventa desculpa para não fazer. Ok, pessoal? Comentários? Finalizando então, caminhando aqui, depois a gente vai encerrar com uma música. Nós trouxemos aqui um trecho do livro Reforma Íntima Sem Martírio, Irmãs do Fogo. Ela diz assim: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro. Faça as pazes com as tuas imperfeições. Descubra as tuas qualidades. Acredite nelas e coloque-as a serviço de tuas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Um passo de cada vez. Faça as pazes com as suas imperfeições. Coloque as suas metas, acredite nelas, caminhe. Né? Nós estamos numa trajetória. Uma trajetória. Ninguém vai dar salto evolutivo. Né? Trajetória. Mas, às vezes, ela tem que ser dolorida, porque eu tenho que identificar em mim o que eu preciso melhorar e caminhar. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Pois não, Tito. Fazer as pazes com as imperfeições. Faça a paz com ela, mas não acomode com ela. Exatamente. Tem que procurar mudar. Tem que mudar, senão não faz sentido. O problema é que às vezes a gente nem quer fazer, né? Nem quer fazer, nem faz questão de entender que a gente tem aquela imperfeição. Nós vamos encerrar com essa música. Particularmente, eu acho essa música uma das mais bonitas das últimas músicas aí do Movimento Espírita. Ela é interpretada pela dupla Tim e Vanessa, chama Aprendiz. Eu vim saber agora, poucas semanas atrás, que essa música foi escrita em homenagem ao Livro dos Espíritos. Eu não sabia disso. Mas a letra dela eu considero tão profunda que, apesar dela ter sido feita em homenagem ao Livro dos Espíritos, eu acho que ela cabe bastante com o que a gente estudou aqui hoje. Antes de cantar, vamos dar uma lida com calma nela para a gente entender a profundidade do autor dela quando a escreveu. Diz assim: como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. É aquela pessoa que talvez buscou reforma íntima, procurando, né, o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Caminhou um pouquinho, já consegue ouvir coisas melhores.
Eu encontrei tuas páginas, sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Percebi que na dor, na dificuldade, é uma nova oportunidade de crescimento. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Talvez seja a condição que todos nós já estamos. Sabemos o que temos que seguir. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Alguém que já percebe a importância desse contato com o espiritual. Eu encontrei tuas páginas, sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Ou seja, a gente vai e volta, a gente morre e nasce, burilando essa flor que existe dentro de cada um de nós. Vocês já ouviram? Quem já ouviu essa música? Quem souber, canta comigo então. Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e segui minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e segui minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu
cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. Esse é o nosso objetivo de vida, tá, pessoal? Sermos felizes, fazermos o nosso melhor. Guardem aí um mapinha de vocês. Vai ajustando com o passar do tempo, tá? Grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau pro pessoal de casa. Se inscreve no canal.